né? Sim, é interessante esse tema o movimento ambientalista europeu, e agora ficou provado ali que grande parte do movimento ambientalista europeu ele era financiado pela Rússia. E qual é que era a intenção da Rússia com isso? Essa ideia de tu tirar o combustível fóssil da Europa, as usinas de geração energética sujas, entre aspas, forçavam que tu buscasse métodos alternativos. E os métodos alternativos teoricamente limpos seria a questão do gás. E como a Rússia era o maior produtor de gás na região, né? obviamente a Rússia acabava sendo beneficiada do ponto de vista energético, porque conseguia vender a um preço razoável as suas reservas de gás para a Europa. Só que o que acontece? A Rússia utilizou isso como uma arma de guerra. Sim, porque imaginava que ia ser uma ferramenta de barganha contra a Europa para não apoiar, por exemplo, a Ucrânia no seu movimento defensivo. E acabou que a intenção dos países europeus não era interferir na guerra da Ucrânia com a Rússia. Mas como o apelo popular foi forte em defesa da Ucrânia, os governos acabaram sendo obrigados a defender a Ucrânia. Então, acabou inclusive relevando essa questão do movimento ambientalista europeu, porque se viu que, na verdade, era uma ferramenta de barganha russa contra a própria Europa. E nós vemos alguns personagens famosos da esquerda, como se fosse ambientalista, porque até uma frase que eu gosto muito é que o verde é o novo vermelho, né? O vermelho dos partidos comunistas, ele fazia o quê? Defendia teoricamente o trabalhador contra o opressor, contra o patrão, contra isso, contra aquilo e tal. Mas esse discurso comunista, socialista, ele ficou para trás do ponto de vista de compreensão social de que ele seria uma solução. Porque obviamente não foi uma solução, inclusive com a queda do Muro de Berlim acabou ficando claro isso. Mas tu tem as mesmas ferramentas autoritárias de perseguição contra empreendedores, utilizando uma roupagem verde. Não, porque tu não pode fazer isso, porque isso vai contra a natureza. Então, acaba que hoje nós percebemos que essa roupagem verde, lá na Europa, por exemplo, no Brasil como um todo, no mundo como um todo, acaba sendo muito uma ferramenta de persuasão, que traz uma nova utopia para essa esquerda mundial, porque, né, a gente acaba tendo como os mesmos fins, controle social, controle das empresas, aquela questão também da pauta ESG, todo nesse sentido, acaba sendo utilizado com fins supostamente benevolentes, mas que na prática tem por objetivo controlar as empresas e fazer o que faria a ideologia que agora foi refutada, que no caso é o socialismo e o comunismo. Maicon Barbosa. Sim, o Lula tem um delírio de ganhar o Nobel da Paz, né? Por isso que ele fala tanto em paz, 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 só que é aquela coisa, quando tu defende, tu se coloca de maneira neutra, onde claramente tem um agressor, na verdade tu está compactuando com quem agride. Sim. É o que aconteceu na Ucrânia, é o que aconteceu em Israel e é o que vai acontecer agora aqui na América Latina, onde a Venezuela está querendo invadir esse equívoco que supostamente é para rever uma questão histórica do passado com relação ao território da Venezuela e da Guiana, mas que na prática só se trouxe novamente a discussão territorial quando se descobriu grandes reservas de petróleo naquela região. Então, quem se coloca neutro numa discussão onde claramente tem um agressor e um agredido, tu acaba se colocando a favor do agressor. É óbvio, a mesma coisa que fala sobre questão de tu tá passando na rua, tem uma mulher sendo agredida por um homem. Tu pode não entender a história, mas tu consegue ter uma noção de que quem está errado naquela história ali é o homem. Não, mas no caso do Brasil, não, nós não podemos, nós queremos a paz. Vamos pegar e deixar cada um do seu lado. Daí, obviamente, acaba compactuando com quem está agredindo. No caso com a Rússia e no caso no caso, os terroristas ali do Hamas e agora aqui na Venezuela. Isso ou não, né? Essa é a questão. Como é que está o compromisso agora do governo? Efeitos. Olha, vereador, eu tenho convicção clara de que muito compromisso foi assumido nesse governo. Muitos compromissos. Como é que estão as ações? Compromissos... Olha, a primeira coisa, a gente tem que reerguer o país, né? Que foi destroçado nos últimos 6 anos, né? Parece que agora é que está começando a ter crise econômica, não foi anterior. Não, então, assim, o foco agora é tentar reconstruir o que foi destruído. Até agora o Lula não visitou aqui o Sul depois das 2 enchentes. Mas já visitou, gastou 1 bilhão com viagens no exterior.
Mas eu não entendo por que o senhor se preocupa tanto com viagem. Mas eu queria que ele viajasse aqui para o Rio Grande do Sul para visitar as enchentes aqui. A gente precisa recuperar. O senhor tem que olhar o que ele mandou de investimento para o Rio Grande do Sul, né? O dinheiro que não chegou no Vale do Taquari ainda. Pois é, mas quanto vem de investimento com o PAC, né? Olha, o PAC foi uma requentada dos projetos que já estavam em andamento com o Bolsonaro. Isso. Eu acho que assim, vereador, a gente tem que olhar também para as nossas cidades, né? Sim, Porto Alegre conseguiu aprovar um auxílio emergencial para as pessoas afetadas pela enchente e não chegou um centavo do governo federal. Sim, isso. Eu posso dizer porque eu votei o projeto. Com comprovação, com fiscalização, que é a sua quiser pode vir me visitar lá que eu entrego para o senhor o projeto de lei. Agora eu vou dizer ao senhor o seguinte, nós estamos resgatando o país de uma posição que ele estava mundial quando a extrema-direita assumiu o poder. O país não era mais reconhecido. O senhor acha ruim? O Brasil está sendo visto hoje novamente no plano internacional. Olha, na verdade ele só consegue ter algum prestígio internacional. Só vamos tentar falar um por vez, Maicon. Beleza. Essa é a questão. Porque o próprio Dr. Celso Trens, a gente diverge de ideias ideológicas, enfim, até mesmo políticas, reconhece, e a gente tem que reconhecer o desgaste mundial que nós estávamos vivendo sob o governo de Bolsonaro. Quer dizer, eu preciso me preocupar agora porque o presidente está indo formar relações com países e colocar o Brasil num patamar de respeito e reconhecimento internacional. Qualquer país que é reconhecido internacionalmente, quer dizer, isso é um destaque para o país, e isso faz com que as políticas, tanto internas quanto externas, elas possam fluir pelo bem de um governo, pelo bem de uma população, de uma nação. Acontece que isso estava tudo esfacelado, porque o governo Bolsonaro não conseguia dialogar. Não conseguia dialogar internamente, não conseguia dialogar externamente, quer dizer, estávamos nos encaminhando para ficar isolado do resto do planeta, né? A não ser com radicais como ele. Aí o senhor me perguntar de ação de governo, porque quando o senhor me pergunta de ação do governo Lula, parece que o senhor quer fazer uma defesa do governo Bolsonaro. Aliás, começamos esse debate assim. O que foi a tragédia da Amazônia? Como é que está a tragédia agora? Os índios da Amazônia? Não, o que fizeram com os índios da Amazônia? Vocês querem apagar da história esse lapso temporal terrível de 4 anos e vocês não vão conseguir apagar. Porque isso vai entrar nos livros da história, que os nossos netos irão estudar isso como a maior tragédia cometida no país. Foi o que fizeram, na questão ambiental especialmente. Fora o que se falar em saúde, Covid, negacionismo, né? Milhões de brasileiros jogados na vala da morte, né? Então, assim, isso a gente sabe que não tem, porque pelo menos no governo Lula se respeita a ciência, né? O que não foi nem respeitado no governo Bolsonaro. Quem conseguiu alguma coisa foi o Dória, né? O Dória, o governo de São Paulo, inclusive, comprou vacina diretamente, não esperou pelo plano. Foi o Dória. Pelo PNI. Só que eu acho errado o senhor falar com... O senhor não, senhor, né? O que está online falar que o governo Bolsonaro nega a ciência, porque todas as alegações trazidas pelo Bolsonaro, elas eram de pronto faladas assim, sem provas, Bolsonaro pá. Contra a ciência, Bolsonaro não sei o quê. Daí ele falou que as pessoas iriam adoecer por doenças psicológicas com isolamento. Depressão. E daí sem provas. Daí depois que passa a Covid, índice de pessoas com depressão aumentou depois do isolamento. Então, tipo, fato. Outra coisa também, por que o Brasil acabou tendo esse problema como se fosse do isolamento social? Porque aquilo que foi proposto pelo Bolsonaro, que era o isolamento vertical, proteger os idosos e pessoas vulneráveis, não foi aceito. Por quê? Porque foi colocado pelo Bolsonaro. Após a Covid, depois de passar da crise, estudos mostram que isolamento vertical teria sido mais efetivo para combater. Cara, então assim, quem tem uma narrativa e quem tem os meios de comunicação, obviamente, vai combater quem eles não gostam, fato. E o que aconteceu foi que o Bolsonaro tinha como inimigo na trincheira os meios de comunicação tradicionais, porque não estavam recebendo o financiamento que gostariam por parte do governo federal. Talvez o maior erro do Bolsonaro tenha sido não ter comprado a mídia como tem feito o governo Lula. Bom, o senhor era vereador à época da Covid? Sim. O senhor era vereador à época da Covid? Sim, era vereador. O senhor fez home office? Eu continuei trabalhando porque vereador trabalha na rua, né? Não precisa necessariamente estar no gabinete. Mas sessões eu estava na rua. Câmara de Porto Alegre. As sessões permaneceram de maneira remota e híbrida, né?
Isso. Então, deixa eu lhe dizer o seguinte, sabe onde é que eu estava quando nós estávamos vivendo a pandemia? Não, eu não conheci o senhor até a entrevista. Dentro de um hospital público, tá? Subfinanciado pelo governo do estado. O senhor é médico? Tá? Não, eu não sou médico, eu sou advogado. E eu era procurador-geral, tá? Na trincheira, naquele momento, no hospital, todo mundo botou a mão na massa. Porque ninguém esperava pela Covid, nem mesmo o Bolsonaro. Acontece que quem estava dentro de um hospital público, atendendo a população doente, precisava o quê? Pelo menos que o governo federal acreditasse no que estava acontecendo. Você sabe quanto tempo levou para chegar dinheiro federal nos municípios? Quase 3 meses, depois que nós já estávamos vivendo o caos da pandemia. Então, se tem alguém aqui que pode dizer o que viveu durante a pandemia, na pele fui eu, né? Dentro de um hospital. O senhor sabe quantas vacinas vieram logo que começaram a acreditar na vacina, porque até então queriam direcionar um tipo de vacina. Quando chegou a vacina, os profissionais só da linha de frente do Covid, porque veio a conta-gotas as vacinas. E os outros profissionais do administrativo dentro de um hospital, para fazer acontecer um hospital, não podiam fazer a vacina porque tinha que ser focado, que era então, contar. Estava certo, tinha que botar quem está atendendo. Sim, é isso aí. Estava certo. E, não, então, parabéns, Bolsonaro. Não, parabéns, não. Veio a conta-gotas as vacinas. Mas porque, cara, onde é que tinha vacina para vender? Uma resistência absurda. Mas aonde no mundo, doutor, que chegou a vacina antes do... Aonde no mundo, doutor, tirando a superpotência... Já estavam... tirando as superpotências, quem que recebeu vacina antes do Brasil? Já estavam vacinando no mundo, doutor. Já estavam, tanto que nós começamos a pedir vacina. Não, tirando os Estados Unidos, olha, tirando os Estados Unidos a superpotência, ninguém recebeu antes do Brasil. Vacina. Nós pedíamos vacina porque já existia vacina. E o governo federal negava a vacina. Quem recebeu? 28. Não seria o momento, vereador Gessé Sangalli, de esquecer, e Maico Barbosa também, Celso Três, de esquecer um pouco esta questão de como recebeu o governo, como foi o governo anterior, e seguir o baile até para acalmar os ânimos da própria população, Maico Barbosa? Eu concordo. Aliás, eu já falei isso muitas vezes aqui. O doutor Celso e eu, a gente sempre debateu de forma muito respeitosa, embora estivéssemos em... né? E a gente está tentando retomar as coisas, né? Vamos ser alvo de críticas, como foi o governo Bolsonaro também. O que a gente tem que tentar é, nós, enquanto população, enquanto debatedores aqui, no campo das ideias, a gente pelo menos se respeitar. É isso. Só por isso que o tom ficou assim, tá, Anderson? Eu quero que justificar. Vereador Gessé. A pergunta do senhor é mais ou menos no sentido de que devemos parar de reclamar do passado e focar no futuro. Mais ou menos algo nesse sentido, porque é muito comum cada governo que chega a falar dos erros do passado como se a culpa fosse dos problemas atuais de todos que passaram anteriormente. Mais ou menos esse é o tom da pergunta que eu vi que o senhor passou. Mas o debatedor aqui, que me antecedeu, falou que eu interrompi ele durante a primeira fala dele, e ele concorda que nós devemos olhar para o futuro, parar de olhar para o passado, mas a primeira fala que ele fez na primeira intervenção dele foi que o negacionista Bolsonaro, que era contra a natureza, agora chegou o Lula, nós vamos se preocupar com a natureza. E eu questionei ele se as ações do governo federal estão sendo de fato de consertar os problemas ambientais que nós temos observado, ou se pelo contrário nós temos observado que as ações do governo federal não são suficientes para atender. Eu concordo que nós temos que olhar para o futuro, isso é um fato. E eu só queria deixar colocado aqui que as contas foram entregues com o superávit do governo federal na troca do governo, e passado a troca do governo nós temos cada vez mais um déficit das contas públicas, o que tem pressionado a inflação, o que tem feito com que os investimentos tenham fugido. Esse R$1 bilhão que foi gasto nas viagens internacionais a título de buscar investimento exterior no Brasil acabou, infelizmente, pelo contrário, diminuindo o investimento exterior no Brasil, e acabou que nós temos observado fuga de capitais muito em função desse revanchismo, um pouco por parte do governo federal atual, e também um pouco por buscar ações que visem muito mais uma sinalização para o seu público do que, de fato, reagir a incentivos corretos. E nós temos observado grandes taxações, tanto da Shopee, que teoricamente esse governo queria taxar super ricos e na prática acabou taxando super pobres, que fazem compras internacionais através do que eles chamam de camelódromo virtual, que é o Shopee, Shein, essas empresas que vendem da China. Nós temos observado taxação de tudo que é forma aqui no Brasil, a própria reforma tributária, esse calabouço fiscal que
está pressionando o Brasil e fazendo com que os investidores fujam do Brasil. Então, na prática, infelizmente, ao invés de sinalizar para o sentido correto, esse governo tem afastado investidores, agora inclusive com a Argentina, com um governo liberal. Nós temos também o Uruguai e o Paraguai, que são bons locais para investir. E, infelizmente, esses investidores da América Latina e da América do Sul estão fugindo do Brasil por conta dos sinais que esse governo tem trazido. Nós temos uma coisa brasileira, o Lula